Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para meditar o Evangelho dominical. E neste domingo vamos ouvir o Evangelho de São Mateus no capítulo 13, versículos de 24 a 43. Ouçamos com atenção, que é um texto que vai nos ajudar a fazer a ligação do domingo passado com este domingo e nos textos compreender a mensagem que nosso Senhor quer para todos nós. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que, ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no momento da colheita, direi aos ceifadores: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Jesus lhes propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ao crescer, fica maior que as hortaliças e torna-se árvore de modo que os pássaros do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões, e nada lhes falava sem usar de parábolas, para se cumprir o que fora dito por meio do profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, os que são do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todo o escândalo e os que praticam a iniquidade, e os lançarão à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estes textos que nos falam dessas comparações, as parábolas que Jesus utiliza para falar do reino, é para que a gente compreenda bem. Jesus não está falando apenas de plantação, está usando um exemplo. Começando com o joio e o trigo. Quando cresceu o trigo, começou a ficar espigado, bonito, apareceu o joio, e que é parecido com o trigo, mas não é trigo, é parecido. Os empregados disseram: Vamos arrancar o joio? E o dono da plantação diz: Não, vamos esperar a colheita, deixa crescer tudo. Quando for fazer a colheita, eu pedirei para que os ceifadores tirem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado, e depois recolhemos o trigo. E assim por diante. O grão de mostarda, o fermento na farinha, são comparações para nós compreendermos o que significa o reino de Deus e depois a conclusão do reino de Deus, a chegada do reino de Deus. No final dos tempos, diz o Evangelho, nosso Senhor enviará seus anjos para recolher
o trigo e explica que esse trigo são aquelas pessoas plantadas como sementes boas e vão crescer. Junto vai crescer o joio. Mas será como fermento na massa. A massa é maior, a farinha é mais abundante, o fermento é pouco, para fermentar o suficiente, não para estragar a massa, não para fazer com que o produto daquele trabalho, o bolo, o pão, aquele assado, se torne de tal modo que não se possa comer. Então, o fermento deve levedar a massa suficientemente para assar e se tornar alimento. O trigo, que é alimento, vai crescer. Existe o mato, existe o joio, mas ninguém precisa de ficar preocupado, porque depois, quando for recolher, na época da colheita, o joio pode ser tirado tranquilamente, porque vai parecer que não é trigo, é joio. E se fizer isso no progresso da plantação, a gente pode confundir o joio com o trigo e arrancar os dois. Então, é bom ter essa paciência que Nosso Senhor nos indica no Evangelho. Que nós saibamos, primeiro, ter a consciência de que somos as sementes lançadas neste mundo. Devemos produzir coisas boas. Quem produz coisas ruins é o joio. Quem produz as coisas boas para o reino de Deus é o trigo. Façamos isso e sejamos no mundo em que vivemos como o fermento que leveda e fermenta toda a massa para que apareça o alimento saboroso e saudável para todos.